Uma mulher pega em adultério é levada até ele. E Jesus está escrevendo no chão. E os caras querendo testar Jesus. Cara, o que está para acontecer ali, alguém vai morrer naquela hora. Amém? Ou ela, ou Jesus. Porque se ele respondesse errado, talvez os caras quisessem matar ele, chamando ele de blasfemo. Essa mulher foi pega em adultério e a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. O que é que você diz? Jesus escrevendo com o dedo em terra. Vamos, eles insistindo, aí Jesus fala, quem não tem pecado que atire a primeira pedra nela. E continua escrevendo com o dedo em terra. Daqui a pouco, cara, se fosse só uma afronta, talvez não acontecesse nada, mas é Deus falando. E quando Deus fala, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, a consciência do pecado vem sobre eles de uma maneira incrível. E agora, a começar pelos mais velhos, cada um vai indo embora, até que só fica Jesus e a mulher. Aí Jesus levanta, ué, cadê teus acusadores? Ela fala, não ficou um sequer, Senhor. Ele falou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Sabe por quê? Porque a missão de Cristo não veio condenar o mundo, Ele veio salvar. Ele veio nos lavar, Ele veio arrancar esse peso, cara. Esse é o meu Deus. Amém. A filha de um cara morreu. Cara, quem já perdeu um filho sabe que talvez não tenha dor maior nesse mundo. Fala, mestre, minha filha está morrendo. Quando Jesus chega na casa dele, fala, tua filha morreu. Deus fala, não morreu não, está só dormindo. Todo mundo começou a rir de Jesus. Tira esse bando de incrédulo aqui, vai. Menino, levanta, vai. Pronto, ela levantou. Quem estava morto. Você tem ideia da loucura que é isso? E Jesus não precisa fazer força para fazer o impossível. Porque Ele é totalmente Deus, incrivelmente leve. Ele chega no ambiente, Ele muda tudo. Se a gente está falando de adoração, cara, eu preciso entender. A minha esposa, por exemplo, ela estava agora numa conferência profética lá na Bethel. Ela está voltando de viagem amanhã, eu não aguento mais de saudade. Uma das profetas, ela me ligava toda noite para me contar o que tinha acontecido. E ela falou de uma profeta chamada Stacy Campbell. E ela falando que a ministração dela, ela falou a respeito de atmosfera mudar. E ela falou, através da experiência dela, que o que ela experimentou de atmosfera transformando, uma das coisas mais poderosas que existe, sabe o que é? Alegria. Alegria, cara. Muda o ambiente. E ela falou, claro, de adoração também. Mas é essa leveza de Cristo. Amém? Já parou para pensar que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito? Que pelo menos 1/3 disso que a gente vive tem que ser alegria. De ser leve. Não tem problema sorrir na igreja não, filho. Aliás, devia ser obrigatório. Ao entrar, dê um sorriso para alguém. Ou então só sorria para você mesmo. Deixa isso entrar dentro de você e consumir tudo que você tem. Deixa esse ambiente leve. Sabe, a adoração, ela vai arrancando a craca de dentro de nós, cara. Quando você entra nesse ambiente da leveza, esse ambiente onde Cristo reina. E Ele sempre reina, mas quando você entra nesse ambiente, significa quando você toma consciência da presença. E a consciência da presença faz toda a diferença. Amém? Ele está, Ele é onipresente, eu não preciso invocar Deus, Ele está. Mas quando eu tomo consciência da presença, a minha vida se ajusta. O meu comportamento se ajusta a essa presença na qual agora eu estou. Eu não preciso ir muito longe para você compreender isso. Por exemplo, eu tenho um amigo meu, pastor lá em São Paulo, que a mãe dele é uma anciã. E uma pessoa que carrega nobreza em tudo que ela faz. Uma das pessoas mais nobres, santas que eu conheci. E um certo dia a gente estava numa salinha lá da igreja, estava trocando ideia, falando de futebol, claro. E cada um zoando o time do outro. E quando a gente está nesse tipo de conversa, o tom de voz é um. As risadas têm um volume. De repente ela entrou. Quando ela entrou, cara, a conversa mudou de tom, mudou de volume e mudou de assunto. Se a presença de um ancião pode fazer isso com você, imagina o que acontece com a presença de Deus quando você toma consciência. Ela te ajusta. Você cai no chão. Sabe por quê? Porque você está diante do Eterno. Eu conto isso em quase todo canto que eu vou contar aqui de novo porque está filmando, que é legal. Certa vez eu fui convidado para fazer um evangelismo mais estranho que eu já fiz na minha vida, que foi para ministrar numa sinagoga messiânica lá em São Paulo, no Bom Retiro.
E o cara que me convidou, ele falou, a gente quer fazer um evangelismo para judeus. Eu falei, cara, que loucura é essa? E eu fui, eles me levaram na sexta-feira, porque eles queriam que eu participasse do Shabat no sábado. E quando eu chego na sexta-feira no aeroporto, aquele rapaz de kippah na cabeça, com aquela barba daquele tamanho, me esperando. Falei, foi fácil saber quem foi me buscar. E aí eu cheguei, a paz, meu irmão, ele a paz. Eu falei, cara, a primeira coisa que eu falei para ele diante de Deus, eu falei, brother, me tira uma dúvida aqui. É comum um gentio ministrar numa sinagoga? Aí ele falou, eu nunca vi. Mas Deus mandou a gente chamar você. Aí eu falei, amém. E foi fantástico, o evangelismo foi fantástico, cara. Apareceu um monte de gente. E assim, dá uma intimidada, porque é que nem você pregar na Grécia e querer falar que aquela palavra no grego significa... Não, velho. Entendeu? Não adianta. Não faz sentido. Você vai pregar para judeus, você pensa bem na tua viagem, aquela viajada que você dá normalmente. Então, vai com calma. Foi fantástico. Eu lembro que entupiu a sinagoga, isso depois do Shabat, né, à noite. E os caras estavam preocupados. Acabou o kippah, não tem mais kippah. Não tinha kippah para pôr na galera. Os caras preocupados. Sabe quando a gente fala, acabou a cadeira? Não, acabou o kippah. Enfim, foi legal. Mas no culto da manhã, no Shabat, foi engraçado, porque foi a primeira vez que eu participei de um Shabat, numa sinagoga principalmente. E aquele irmão, ele estava do meu lado me explicando tudo o que acontecia durante a reunião. E cara, eu me senti entrando na igreja pela primeira vez. Porque os costumes são outros, a liturgia é outra. Tem muita dança, muita música. A palavra de Deus é cantada, ele não lê a palavra, ele canta a palavra. Em hebraico, mas ele canta a palavra. É muito bonito. E eu estava ali fascinado, tem hora que a Torá sai, todo mundo beija a Torá. E é muito legal, assim, a forma como eles cultuam Jesus através da religião judaica. Uma hora me chamou muita atenção. Eu estava, como eu disse para vocês, como aquele cara que entrou na primeira vez na igreja, fica olhando, se alguém levantar eu levanto, se alguém sentar eu sento. O terror é você ficar em pé quando todo mundo sentou, sabe, tipo assim, aquele negócio, paguei um mico. Então ele me falava tudo que eu tinha que fazer. E a gente estava de pé uma certa hora, e o líder da sinagoga, que era o sogro dele, o Rosh, né? A figura do pastor se chama Rosh. Ele pegou o talit, ele leu um texto, pegou o talit e cobriu a cabeça. Nisso que ele cobriu a cabeça, todo mundo botou a mão no rosto. Ele me cutucou e falou, bota a mão no rosto. Eu botei a mão no rosto. Eu estava fazendo porque estava todo mundo fazendo. Eu não estava entendendo por que fazia aquilo. Mas o meu amigo me explicando todas as coisas, ele colou, eu lembro dele, ele chegou a boca perto do meu ouvido e disse, nós cobrimos o rosto nessa hora porque, segundo a tradição, é a hora que o Eterno entra no templo e ninguém pode olhar para ele. Mano, eu não consigo contar isso. A sensação que eu tinha é que se eu esticasse a mão eu tocava em Deus, cara. Da consciência, da presença. De você se mover de acordo ainda que você não veja. Você sabe, essa é a fé, é a certeza do que você não vê, cara. O poder da presença de Deus que eu senti naquele dia, cara, eu tô para ter outro momento como aquele. Deus simplesmente cobriu o rosto em obediência e ouvi o porquê que eu estava fazendo aquilo. Aí sim eu paguei o mico naquela hora, porque eu chorei escandalosamente naquela reunião. Como eu nunca tinha chorado por causa da presença na minha vida. Aquilo me transformou, cara. Certa vez eu vi o pastor Bill Johnson, lá de Redding, na Califórnia, contando uma coisa a respeito do costume que eles têm lá. Ele falava mais ou menos a respeito disso, de você se mover de acordo com o que Deus está sinalizando, ainda que você não veja, mas você respeita o que está acontecendo. Lá eles têm costume de caçar. Eles moram nas montanhas e lá eles caçam. E quando eles saem para caçar, tem aqueles cachorros de caçada, igual que a gente só viu em desenho animado aqui no Brasil. Aqueles beaglezinhos, que, enfim, são os cães de caça. São vários cães. Eles soltam os cães e os cães vão latindo e correndo na frente dos caras e vão latindo e correndo. De repente, os cães fazem aquela pose que a gente só viu no desenho animado, o cãozinho esticando uma patinha para frente, apontando o focinho, esticando o rabo, e todos fazem aquilo. Eles estão dizendo, encontramos a presa. E eles ficam esticados.
E você pode ir na fé de que o que você não viu, aqueles cães estão vendo. Se você for, realmente a presa está onde eles viram. Você não viu, mas eles viram. Isso para mim já é fantástico. Só que o que o pastor completou foi o seguinte: que nem todos os cães viram a presa, só um viu. Os outros estão imitando o que viu, para sinalizar o que está acontecendo. Se mover por fé. A luz faz isso. A manifestação da vida, da palavra, do próprio Deus faz isso. Quando ela chega, meu amigo, ninguém precisa dizer que ela chegou. As trevas simplesmente saem. Aquele momento eterno, onde parece que faz um vácuo. Você entra dentro de uma bolha, está só você e Ele, nada mais importa. E a noção do tempo você perde, sabe por quê? Porque Ele é o eterno. Quando o eterno chega, você não vê minuto passar, você não vê hora passar, porque o eterno reina sobre o tempo. Esse é o nosso Deus. Aquele que não veio jogar um peso de religião sobre você. Ele não é mais uma, Ele é a religião. Ele é aquele que nos religa ao Pai. Aquilo que a gente não conseguia fazer de jeito nenhum, ninguém conseguiu. Deus veio em carne como um de nós e fez tudo para que agora, na fé em quem Ele é, eu possa ter esse acesso. E mais do que isso, fluir no poder que é dele. Isso não te escandaliza? Eu sempre entrei numa pira com aquela passagem que Jesus diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, só que as fará ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Quantos aqui já tiveram crise com isso? Como é que eu vou fazer uma obra maior que a de Jesus, cara? Não tem como, Ele é Jesus. Perceba, Ele não disse que você faria uma obra maior que a dele. Ele disse que você faria a mesma obra, só que seria maior em você. Uma vez perguntando: como assim, Senhor? Foi muito linda a maneira que Ele me respondeu: simples, você não é Deus. Deus fazendo a obra de Deus é totalmente compreensível. Você que não é Deus fazendo a mesma obra, mano, o milagre é grande, velho. Você percebe que Jesus virava um paralítico e perguntava: olha, Jesus, cara, o paralítico a vida inteira deitado numa cama. Aí Jesus para do lado dele e fala: você quer ser curado? Ah, a água está ali, ninguém me joga, sempre tem um quando o anjo desce. Quer ser curado? Então levanta e anda. Esse é Jesus, cara. Olha o poder de Deus. Levanta e anda, cara. Está fazendo deitado aí, velho. Esse é Jesus. Amém? Totalmente compreensível Jesus fazer isso. Agora, e Pedro, velho? Que tinha acabado de negar Jesus, não tinha 2 meses. Está entrando no templo. Tem um paralítico pedindo esmola. Ei, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu dou para você. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E o cara levanta e anda também, sem fazer força, sem suar, sem grito, leve, trazendo leveza para os outros. Leve, trazendo leveza para os outros.